Introdução. O conhecimento das razões que fundamentam a lei da reencarnação, à luz do Espiritismo, é de grande importância para todo ser humano. A dor e o sofrimento são, muitas vezes, a confirmação da justiça divina. Quando bem compreendidos, podem transformar o destino da humanidade. Ao entender quem é, de onde vem e para onde vai, o homem será capaz de mudar sua forma de agir, tanto em relação ao próximo quanto consigo mesmo. Poderá, com consciência, transformar seus hábitos e pensamentos, encontrando, assim, respostas para muitos dos enigmas que desafiam a ciência, a filosofia e a religião. Compreenderá também que a lei de causa e efeito, conhecida por algumas doutrinas orientais como karma, não é uma lei de punição, mas sim uma lei de ajuste e harmonia universal. Essa lei, ainda pouco conhecida, manifesta-se em todos os acontecimentos da vida, nos grandes e pequenos atos do dia a dia, regulando tudo, desde o microcosmo até o equilíbrio dos mundos. Quando o homem despertar para a realidade de que é um espírito imortal, que evolui há milênios por meio de múltiplas existências, perceberá que muitas outras vidas ainda o aguardam rumo à perfeição. Com isso, reconhecerá que é, em essência, um anjo em potencial. A verdadeira felicidade já lhe está reservada, de acordo com o esforço que empreender desde agora no seu processo de autoiluminação. Para alcançar essa transformação, é necessário compreender os porquês da vida, as dores que alguns enfrentam desde o nascimento, as aparentes injustiças, e a certeza de que nada acontece por acaso. Em tudo, absolutamente tudo, está presente a lei divina. Acreditamos que a leitura desta obra trará ao amigo leitor profundas reflexões e a possibilidade de compreender melhor o seu papel neste planeta em que se encontra encarnado. Para melhor orientá-lo, selecionamos algumas das mensagens psicografadas mais impactantes da médium espanhola Amália Domingo Soler, que tratam da explicação de vidas passadas. Essas mensagens foram traduzidas e adaptadas para uma maior proximidade com o leitor. Foram escolhidas histórias reais de pessoas que nascem cegas, aleijadas, órfãs, abandonadas ou cruelmente exploradas, casos de crianças com distúrbios mentais ou comportamentos extremos, como o assassinato, bem como relatos de indivíduos que se tornaram paraplégicos, idosos esquecidos, mendigos e famílias mergulhadas na infelicidade. Esperamos, com isso, contribuir para uma mudança comportamental íntima e proporcionar uma compreensão mais profunda do papel de cada ser humano no cumprimento de seu dever espiritual. Que Deus nos ampare. Tenham uma boa leitura. Capítulo 1 – A menininha que ficou cega. Há alguns dias, recebi a visita de minha amiga Alicia, uma pessoa muito querida por mim. Ela é uma mulher distinta, de porte verdadeiramente aristocrático, esmerada educação, vasta instrução e espírita convicta. Lê com atenção tudo o que é escrito sobre espiritismo, traduzindo e comentando suas melhores obras, sempre em silêncio, sem buscar reconhecimento. Faz o bem pelo próprio bem, sem desejar a fama. Mas, ainda assim, há nela uma glória silenciosa, a dos sentimentos elevados. É uma mulher de meia idade, que conserva a esbelteza e a elegância da juventude. Mas o que mais chama a atenção em Alicia é a sua presença. Há algo nela que atrai, que seduz. Quando conversamos com Alicia, temos vontade de parar o tempo e transformar aqueles instantes em horas intermináveis. Casada e mãe dedicada, vive num ambiente familiar que não compartilha seus ideais espirituais. Por isso, ela escolheu manter suas crenças em segredo, evitando discussões. É prudente e reservada. Vive, pode-se dizer, em dois mundos. Participa das lutas terrenas, consola as lágrimas das filhas, como toda mulher casada faz, e, em seguida, recolhe-se. Fecha-se em silêncio, mergulha em suas memórias. Memórias que, percebo, lhe são dolorosas. Seu rosto se entristece, e ela evita cuidadosamente falar sobre si mesma. Tal como esconde os seus estudos e trabalhos espíritas para evitar conflitos com a família, também guarda suas dores, suas ansiedades e os seus temores mais íntimos. Falar com Alicia é como abrir um livro e encontrar apenas a primeira página. As outras estão trancadas. Mas, na última vez em que nos vimos, algo estava diferente. Alicia estava mais comunicativa, mais próxima. O espírito elevado que habitava seu ser desceu do pedestal, humanizou-se. Fiquei tão feliz que não pude deixar de dizer: não sei o que há em você hoje, mas sinto-a mais carinhosa, mais perto de mim. Ela sorriu e respondeu com suavidade:
Você não percebe que a dor é a grande geradora de democracia do universo? Aqueles que sofrem, compreendem-se com mais facilidade. Você tem sofrido, e eu também experimentei reveses profundos nos últimos anos. É por afinidade que lhe procuro. Quero que me ajude a compreender algo que não consigo enxergar sozinha. Diga-me, querida. Você sabe que a admiro profundamente. Sempre vi em você dois seres distintos habitando o mesmo corpo. Intuo suas tristezas, e se puder consolá-la, farei o que estiver ao meu alcance. Ela fez que sim com a cabeça e disse, emocionada. Eu sei. Nossos espíritos se conhecem há muito tempo. E mesmo que nesta vida nossos caminhos tenham se afastado, isso pouco importa. As almas não precisam do atrito dos corpos para se entenderem, se amarem ou ajudarem-se mutuamente. Se não fosse assim, seríamos como eremitas. E as humanidades que habitam diferentes mundos jamais poderiam se comunicar entre si. Fez uma pausa, respirou fundo, e então disse. Mas vamos ao que me traz aqui. Acredito que você já saiba, eu fiquei viúva. Sim, eu soube. E mesmo que não soubesse, o seu luto me contaria. Mas isso não revela como meu marido morreu. E eu preciso lhe contar, ele faleceu da forma mais horrível que você possa imaginar. De que ele morreu? Perguntei, apreensiva. De fome. Jesus! Que horror! Ele sofria de alguma doença? Talvez um câncer no estômago que o impedia de se alimentar? Ela balançou a cabeça negativamente. Nada disso. Ele era saudável, sabia cuidar-se como poucos. Dominava a medicina e a higiene do corpo. Mas, uma dor moral foi maior do que tudo. Ele abandonou os cuidados, entregou-se ao silêncio, à obstinação. Foi se apagando lentamente, como uma lâmpada que se extingue por falta de óleo. Deve ter sido uma dor imensa. Afinal, eu sabia que ele não era um homem dado a sentimentalismos. Exato. Ele era um homem bom, mas severo. Seu mundo era a ciência. Amava a profissão, a família e, acima de tudo, seus doentes. Sua maior alegria era devolver a visão aos cegos. Curou centenas, talvez milhares. Operava sem distinção, pobres ou ricos, limpos ou sujos. Jamais deixava casos difíceis nas mãos de assistentes, como fazem tantos médicos por comodismo. Seu lema era simples: a ciência é a igualdade em ação. O verdadeiro médico é o grande democrata, o nivelador das dores humanas. Ele jamais ignorava um chamado. Atendia a todos com a mesma dedicação. Ele deve estar muito bem no mundo espiritual. Exclamei. Sim, provavelmente. A menos que sua morte tenha sido um obstáculo. Porque ele se suicidou. Suicidou-se? Mas por quê? Ela hesitou um instante, como quem busca forças para continuar. Uma de nossas filhas casou-se e teve uma menina linda. Tão linda que parecia feita de luz. Seus olhos brilhavam como duas estrelas. Desde que nasceu, meu marido se encantou por ela. Era um amor recíproco, quase místico. Rejuvenesceu. Carregava-a nos braços o tempo todo. Não permitia que seus pezinhos tocassem o chão. Protegeu-a de todas as dores da infância. Mas, a varíola. A varíola apoderou-se do corpo da menina. Dos olhos, principalmente. Meu marido não comia, não dormia. Passava os dias devorando livros, buscando uma luz, uma esperança. Conseguiu restaurar a visão de um olho. Mas o outro saiu da órbita. E então, ele enlouqueceu. Recolheu-se ao quarto. De lá, ouviu murmurar. Será possível? Eu, que devolvi a visão a tantos, que curei tantos cegos, não consigo salvar os olhos deste anjo? Será colocado um olho de vidro, farão maravilhas. Mas ela enxergará apenas pela metade. Mesmo o olho que consegui salvar, não será como antes. Não terá aquele brilho deslumbrante. De que me serviu toda a minha ciência? Para nada. Essas foram as últimas palavras de Raul, meu marido. Ele recusou qualquer tipo de alimento. Sobreviveu por alguns dias apenas com água, e mesmo assim, com dificuldade para engolir. Fiz de tudo. Supliquei. Tentei convencê-lo com palavras, com carinho. Mas ele apenas dizia, com voz firme. Não adianta o que você diga. Eu não posso comer. 2 dias antes de morrer, pediu algumas frutas bem maduras. Já era tarde demais. Morreu de fome.
Sem uma queixa. Apenas murmurando entre os dentes. Quando não servimos mais para nada, devemos deixar o nosso lugar para os outros. Que laço unia aquele homem à sua neta? Tínhamos outros netos. Mas por nenhum ele se dedicou como por aquela menina. Por isso, minha amiga, se você puder perguntar ao seu espírito guia, se puder saber o que há por trás dessa ligação tão forte, eu lhe serei profundamente grata. Porque morrer da forma como Raul morreu, um homem tão sério, tão correto, tão dedicado à ciência, só pode ser consequência de uma causa muito maior. Eu prometo, respondi, que, na primeira oportunidade, perguntarei. E cumpri minha palavra. Perguntei ao meu espírito guia sobre o que inquietava Alicia. E ele, com a sabedoria que o caracteriza, me disse o seguinte. Psicografia. O desejo de ambas é justo. O que vou relatar merece atenção e estudo. Ouçam com o coração atento. O homem que morreu de fome, a quem chamaremos de Raul, e sua neta, são espíritos ligados há muitos séculos. Já estiveram unidos por todos os laços terrenos possíveis, e nas últimas encarnações foram inseparáveis, mestre e discípulo. Durante eras, Raul dedicou-se a curar doentes. E aquela que hoje é sua neta foi, em vida passada, seu discípulo mais notável. Um assistente leal, brilhante, cuja fama rivalizava com a do próprio mestre. Eles trabalhavam lado a lado, em perfeita sintonia. Tamanha era a confiança em sua própria capacidade, que tornaram-se orgulhosos. Acreditavam ser infalíveis. Suas palavras soavam como profecias, seus diagnósticos eram sempre corretos. Não se contentavam em seguir os caminhos trilhados por outros médicos. Começaram a experimentar, a criar métodos próprios. Mas para testar seus tratamentos, seus soros e injeções, passaram a usar crianças. Crianças sem família. Nos hospitais, nos orfanatos, onde o abandono é mudo, realizavam testes cruéis. Algumas morriam. Outras sobreviviam. E eles? Não sentiam remorso. Justificavam-se dizendo: a morte de uma criança sem nome é um pequeno preço a pagar pelo bem que esta descoberta trará à humanidade. E assim, continuaram. Cheios de prestígio, de glória. Doentes vinham de terras distantes para consultar-se com eles. Raul tornou-se uma celebridade médica. E o seu discípulo, sempre ao lado, não o invejava. Pelo contrário, o admirava com devoção. Seu maior prazer era apresentar ao mestre novas crianças para os testes. Foram tomados de orgulho. Um orgulho frio, que o cegou. E como todo pecado, o orgulho exige reparação. Nesta vida, ambos reencarnaram para pagar parte dessa dívida. O discípulo de outrora, hoje, é a menina meiga. O mestre, agora avô, com toda a sua sabedoria, tornou-se incapaz de curá-la. Foi esse o castigo necessário. Raul não teve compaixão pelas crianças pobres que usou como objeto de estudo. Hoje, sentiu na carne, e na alma, o desespero de ver um anjo querido sofrer, sem poder salvá-lo. A dor que ele ignorou no passado, agora o venceu. E não bastou a dor. Nesta encarnação, sua ciência brilhou menos do que antes. Sua genialidade foi obscurecida. Compreendia perfeitamente o que fazer, mas quando chegava o momento decisivo, sua mão falhava, sua cura não se concretizava. Com estranhos, isso já o angustiava. Mas com a neta, o amor de todos os seus amores, tornou-se insuportável. Por isso, morreu como precisava morrer. Humilhado. Convicto de sua pequenez. Aquele que se acreditava um Deus, partiu reconhecendo que existe apenas um Deus verdadeiro. E porque o orgulho da ciência, embora grave, é um pecado perdoável. Raul está hoje em bom estado no mundo espiritual. Ele não perdeu sua sabedoria. Mas agora, vê além. Descobriu uma ciência maior. Uma força invisível que mantém o equilíbrio do universo. Hoje, Raul vive envolto em luz. Mora entre os que brilham. E com esse fluido luminoso, envolve a sua neta, aquela que um dia feriu sem saber, e hoje ama mais do que tudo. Ele não será mais cego pelo orgulho. Agora é um aluno humilde, na grande universidade do infinito. Reconhece-se grande e pequeno ao mesmo tempo. E estuda com reverência o que antes desprezou: o amor, a compaixão, o respeito por toda a vida humana. Aprendeu que não basta vencer na ciência. É preciso amar. É preciso sentir. Não se pode subestimar o pária, o miserável, o esquecido.
pois o espírito que habita nele pode ser mais elevado que o do homem sábio e arrogante. Todo ser humano tem valor. Toda encarnação é uma missão. Mesmo as aparentemente insignificantes. A ciência que não se curva diante do sofredor, receberá, como Raul, a lição merecida. Adeus. O Espírito guia. Reflexão. O Espírito tem razão ao afirmar que é digno de profundo estudo o caso de um homem que, um dia, acreditou ser um Deus, e que, desprezando o valor do seu corpo, deixou de se alimentar, convencido de que sua permanência na Terra era inútil. Aberração fatal. Ainda poderia ter feito muito bem. Sua ciência ainda tinha o poder de consolar muitos. No entanto, julgando-se senhor absoluto de si mesmo, dispôs da própria vida, sem perceber que cometia um crime ao negar seus dons a tantos doentes que dele necessitavam. Como é necessário conhecer a vida após a morte. Se Raul soubesse, não teria se deixado dominar pelo desespero, nem destruído seu corpo. Ao contrário, teria redobrado os esforços para levar luz aos que viviam na escuridão, pois conhecia, como poucos, a dor de uma perda irreparável. Somente o estudo do Espiritismo pode nos engrandecer em meio à dor. Sabendo que a vida continua, que somos eternos, busquemos ser melhores hoje do que fomos ontem, para que, no amanhã, nos tornemos grandes benfeitores da humanidade.